Deus, quem pode dar glória a Deus? Quem pode glorificar o nome daquele que vive e reina por todo sempre? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, meus amados. Aleluia. Pode adorar Jesus. Jesus está no nosso meio. Jesus está conosco. Aleluia, meus amados. Eu quero te convidar a abrir comigo a Santa Bíblia, primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Glória a Deus. Deus abençoe também o presbítero Fábio, a Lili, Venâncio. Deus abençoe irmã Fatinha, enfim, Maria Augusta, todos que estão aí adorando a Deus conosco. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Todo o povo de Deus encontrou, diga amém. Nós iremos ler até o versículo de número 4. Iremos ler até o versículo de número 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, até o versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vê-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Podeis assentar, muito obrigado. Meus amados, os irmãos são sabedores que os 27 livros do Novo Testamento, com exceção do Evangelho de João, com exceção das 3 cartas de João, e com exceção do Apocalipse, todos foram escritos até o período do ano 70, que é o período em que ainda o templo estava de pé em Jerusalém. Templo este que fora derrubado no ano 70 pelo general Tito. Porém, o livro Evangelho de João, suas 3 cartas, e o seu livro da revelação, o Apocalipse, eles começam a partir do ano 80. Por que isto, meus amados irmãos? Todos são sabedores que João é o discípulo a quem o mestre chama de discípulo amado. Todos são sabedores que João é o discípulo que recebe esse título, não que Jesus o ame mais que os demais, não é isto. É porque João, ele tinha um jeito talvez diferente de fazer as coisas e estar perante Jesus. Haja visto que esse que vos prega entende que o discípulo que mais recebia um carinho especial era Pedro, mas isso não é assunto para discutirmos agora. Mas João, este que escreveu a carta que estou lendo para os irmãos, a sua primeira carta, João, ele vai falar do verbo da vida, ele vai nos anunciar aquilo que ele escreveu no prólogo do seu evangelho, que no princípio era o verbo,
e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, o Verbo, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João ratifica isto, quando ele, na sua primeira carta, ele fala, nossas mãos, a mão dele, João, o escritor, ela apalpou o verbo da vida, apalpou quando foi chamado lá no Tiberíades, para seguir Jesus e ser apóstolo de Jesus. Deus abençoe também a minha irmã Regina, que está conosco. Apalpou quando Jesus estava na cruz, também apalpou quando Jesus havia morrido, e João também teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Esse João é o João que, na ilha de Patmos, é lançado em uma caldeira de azeite quente e sai intacto, porque aprouve Deus que ele morresse avançado em idade e não martirizado como os demais discípulos. E foi a esse João que Deus deu não um evangelho diferente, mas um evangelho na qual ele é chamado de a águia, ou seja, os seus escritos são escritos que voam muito alto, são escritos revelatórios, são escritos de alguém que tinha uma grande intimidade com o Senhor Jesus. João, então, ele tem o privilégio de entrar na galeria dos hagiógrafos santos, que narrou a história de Jesus, que andou com Jesus, que viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitado, e foi a ele, João, que Jesus conferiu o direito, a oportunidade de ver o céu dos céus. Foi a ele, João, que Jesus deu a oportunidade de escrever tudo o que está acontecendo e que há de acontecer. Então, meus amados irmãos, que estão aqui comigo no templo nesta noite, irmãos que estão em casa, se um dia você quiser ver Jesus, primeiro, o nosso alvo é estar com Jesus, mas quiser ver também a galeria dos heróis da fé, quiser ver João, quiser ver Pedro, você continue servindo a Deus, continue na presença de Deus, porque só vai entrar no céu aqueles que conheceram o verbo da vida, só vai entrar no céu aqueles que foram manifestos pelo verbo da vida, só vai entrar no céu aqueles que provaram do verbo da vida, só vai entrar no céu aqueles que creram no verbo da vida. Então João, ele, que ao escrever este texto, João, ele está querendo trazer um ensinamento para mim e para você, de que nós enfrentaríamos muitas dificuldades, de que nós enfrentaríamos muitos problemas, mas ele enfrentou também nos seus dias. E João está escrevendo esta carta, porque pouco tempo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, já existiam pessoas que deixaram de crer em Jesus. Já existiram pessoas que viram, pessoas que presenciaram milagres, mas depois deixaram de servir a Jesus. Eu, esta semana, estava teologando com alguém, conversando com alguém, e nós falávamos dos milagres de Jesus, das maravilhas de Jesus, e vimos até uma cena bonita, aquela cena em que o soldado romano, ele fura o peito de Jesus, sai água e sangue, onde o pericardo de Jesus é furado, e nós ali conversando, dizíamos como essa gente foi bem-aventurada, essa gente viu Jesus curar cego,
Essa gente viu Jesus curar coxo. Essa gente viu Jesus ressuscitar morto. E eu deixei a pessoa ir falando, ela foi falando de tudo que Jesus fez. Aí eu disse para ela: eu estou diante de alguém que é mais bem-aventurado. Ela parou, me olhou, eu falei: é a Bíblia que diz que mais bem-aventurado são aqueles que creram sem ter visto, e nós estamos elencados neste grupo. Nós não vimos ali presencialmente os grandes milagres de Jesus, nós não vimos Jesus aqui caminhando nessa terra, mas nós acreditamos por causa do Consolador, do Espírito Santo que Ele deixou para nós, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, glorificando o nome desse Jesus. Então nós somos mais bem-aventurados. Agora, meus irmãos, entenda bem, aquilo que João enfrentou naquela época, é o que nós estamos enfrentando hoje. Eu estou dizendo no campo, primeiramente no campo espiritual. Glória a Jesus. Os fenômenos que estão acontecendo, a Bíblia já dizia: a peste, a fome, a mortandade. A Bíblia, ela nunca nos isentou disto. Os escritores bíblicos nos alertaram desses acontecimentos. Eles nos alertaram, mas a mesma Bíblia diz: quem perseverar até o fim será salvo. Quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida, a qual o justo juiz preparou para aqueles que o amam e amam a sua bendita vinda. Somente quem ama a vinda de Jesus, levante a mão comigo e dá um glória a Deus. E quem está em casa, manifeste aí também glorificando o nome de Jesus, porque Isabel, Jesus vai voltar. A Bíblia diz que ele vem como ladrão de noite. A Bíblia diz, irmã Ivone, que como relâmpago nasce no oriente e desponta no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que estarão dois no campo, João, um será tomado e o outro será deixado, dois numa cama, um tomado e o outro deixado, dois no moinho, um tomado e o outro deixado. A Bíblia diz que será num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados, e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Somente quem crê no arrebatamento, dê um glória bem forte para Ele. Aleluia. Querido, João esperava o arrebatamento nos seus dias. João esperava nos seus dias, como nós esperamos o arrebatamento hoje. Nós esperamos o arrebatamento hoje, não amanhã. Por isso que nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar de servir a Jesus. O arrebatamento da igreja será um rápido. O arrebatamento da igreja será o maior evento que a mídia vai anunciar. O arrebatamento da igreja será uma catástrofe. O arrebatamento da igreja será um espanto. Porque imagina, irmão Zé Fernando, o senhor que trabalha no hospital. Imagina, Diego, você que trabalha no hospital. E vocês de repente vão estar ali cuidando do doente e vão desaparecer na frente do doente. Imagina também colegas de vocês que trabalham ali no hospital. Eles vão estar aplicando a injeção no doente, o doente desapareceu, porque o doente era crente.
Imagina você que estiver dirigindo o seu carro, o arrebatamento vem, você desaparece do seu carro, há um acidente ali, mas não tem ninguém na direção. Desapareceu gente na América, desapareceu gente no Brasil, desapareceu gente em Barbacena, desapareceu gente lá na África, na Ásia, na Oceania, desapareceu gente na Europa. Que gente é essa? É aquela gente que dava glória a Deus e aleluia. É aquela gente que falava uma língua estranha que ninguém entendia, mas Deus entendia. É aquela gente que era chamada de louco, de doido. E para onde foi este povo? Alguns vão dizer, eu não sei, mas o desviado, aquele que esteve na igreja que não foi fiel ao Senhor, aquele que servia a Deus da maneira que ele queria, ele vai dizer, eu sei, eles foram morar lá em Sião. Então estejam preparados para o arrebatamento da igreja. Estejam preparados. E terça-feira nós estamos iniciando aqui o estudo do Apocalipse. Se eu fosse você, eu não perdia. Nós vamos trabalhar aqui o Apocalipse. Aproveitando, os irmãos que ainda não tomaram a sua ceia, me avisem. E após o estudo de terça, a gente serve a ceia para os irmãos. Se der tempo. Porque se Jesus voltar, nós vamos cear com Ele lá no céu. Se der tempo, glória a Deus. Porque Ele tem chamado muita gente individualmente. Mas o espanto será chamada coletiva. O espanto será chamada coletiva, Wilson. E João, ele percebeu. João percebeu que aquilo que ele ensinou sobre o Verbo, aquilo que ele ensinou sobre Jesus, começou a ser desfeito. Homens, irmã Regina, que glorificaram a Deus, homens que exaltaram a Deus, deixaram ser levados. Alguns pelos problemas. Quais eram os problemas desta época? Havia fome. Tinha fome. Havia muita fome. E até alguns crentes precisavam ser alimentados por outros crentes. Deus cuidava deles, mas havia fome. Havia pestes. Havia. Mas o pior é que a peste da alma, ela foi entrando em pessoas que glorificaram a Cristo, e eles começaram a recuar. A Bíblia Sagrada diz, aquele que põe a mão no arado e volta para trás, não é apto, Thaís, para herdar o reino de Deus. Todo aquele que aceitou Jesus, todo aquele que provou do dom celestial, Jonathan e Jonathan, todo aquele que provou do Cristo, Jaqueline, e voltou atrás, e regressou, a Bíblia diz que ele não vai herdar o reino de Deus. É por isso que nessa noite, ao afastado, ao desviado, a Bíblia tem uma receita: fortaleça os teus joelhos que estão trópegos, que estão desconjuntados, fortaleça o seu tornozelo. Por que a Bíblia usa joelhos e tornozelos? Ou seja, é aquilo que dá uma certa sustentação também no corpo. O que a Bíblia está usando esta metáfora? Fortaleça a tua alma, fortaleça o teu espírito, aumente a tua fé em Cristo Jesus, porque Ele está voltando e vai buscar a igreja. Vai buscar a igreja. E qual igreja que Ele vai buscar? Yasmin. Aquela igreja que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Qual igreja que Ele vai buscar, Suelen? Aquela igreja que é zelosa, que a Bíblia diz uma igreja zelosa. Que zelo é esse, irmãos? Venha o que vier,
eu continuo sendo igreja de Cristo. Eu sou igreja na igreja, eu sou igreja no trabalho, eu sou igreja na rua, eu sou igreja dentro da minha casa. Onde eu estiver, eu sou a igreja do Deus vivo. E é tão importante, Fernanda, ser essa igreja, que Paulo diz a Timóteo que ela é o baluarte da verdade. O que Paulo está dizendo, irmão Albert? Onde vai um crente, alguém vai dizer, ali tem um portador da verdade. Ali tem um portador da verdade, porque o mundo vive uma mentira. O mundo vive uma mentira, mas eu e você somos portadores da verdade. E João já disse, José Fernandes, lá no capítulo 14, quem é a verdade? Ele disse que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. E ele ainda diz que a verdade produz vida. Por isso que Jesus diz que ele é a verdade, mas também é a vida. Quer ter vida? Creia em Jesus Cristo. Quer ter vida? Creia em Jesus Cristo. Quer ter vida? Sirva a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Agora entendam bem, estou terminando já. João precisa, diaconisa Sandra, colocar no coração daquelas pessoas que se afastaram, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus, presbítero Ezequiel, é aquele que no princípio é o Verbo, que o Verbo era Deus, mas o Verbo é Deus. Ele precisa agora começar a mostrar que Cristo é o verdadeiro Deus e precisa ser adorado, porque os anjos o adoram. Isaías e Ezequiel viram os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lucas viu os pastores o adorando. Lucas viu homens poderosos dizendo: vimos a sua estrela no Oriente e precisamos adorá-lo. Até os animais foram adorá-lo. Até os demônios tiveram que se curvar diante dele e adorá-lo. Então a igreja deste tempo, a igreja do tempo da pandemia, a igreja do tempo que vê muitas mortandades, ela precisa continuar adorando o nome de Jesus, ela precisa continuar exaltando o nome de Jesus. Deixa eu ver essa igreja aqui nesta noite, levante a mão, um minuto, adore a Deus, adore, eu vou deixar você adorar um minuto, adore, 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 eu vou parar um minuto para você adorar a Deus, adore ao Senhor agora. Adore, 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 todos adorem agora. Anjos adoraram, animais adoraram, os pastores adoraram, até os demônios têm que adorar. Então adore a Ele agora. Não pare, adore irmão, adore irmão, adore irmã, adore, 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 adore a Ele. Xeremando e Quiorebas, Xeremando e Eriobas, oh, aleluias, oh,
Oh, aleluias. Adore mais um minuto, mais um minuto. Adore, 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 adore a Ele. Oh, glórias. Oh, glórias. Oh, glórias. Jesus merece toda a honra. Jesus merece toda a glória. Jesus merece toda a exaltação. Oh, aleluia, adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore porque Ele é o Filho de Deus. Adore porque Ele é o Filho de Deus. Adore porque Ele é Deus no céu e Deus na terra. Adore, adore porque se eu subir lá no alto, lá Ele está. Se eu colocar minha cama nas profundezas, lá Ele também está. Adore, adore, o peixe o adora, os pássaros o adoram, todo ser que respira, adore ao Senhor. Adore, 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 adore a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias. Oh, glórias. Oh, glórias. Eu não vou conseguir terminar a mensagem por causa do tempo, mas adore com a equipe, adore, adore, adore. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Adore, adore, adore. Faz uma entrega nesta noite. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Coloque de pé, por favor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.